O convidado da Manhã TSF nos próximos minutos é o novo coordenador da Plataforma Europeia para as Políticas da Diáspora. Trata-se de Duarte Marques, deputado do PSD, a quem agradeço que tenha aceitado o nosso convite. Bom dia, o senhor acaba de ser eleito presidente da Comissão para as Diásporas do Conselho da Europa. Esta comissão, Duarte Marques, integra uma outra mais vasta, tanto quanto percebi, a Comissão das Migrações, Refugiados e Pessoas Deslocadas. Que tipo de intervenções lhe cabe coordenar nesta nova instituição que reúne um total de 170 organizações representativas das diásporas? Bom dia. Aqui o objetivo foi juntar toda a gente à mesma mesa. O problema das diásporas é um bom problema, tem coisas muito boas, mas também tem causado grandes dificuldades, sobretudo com este aumento do fluxo migratório. O Conselho da Europa, que é o grande defensor dos direitos humanos na Europa e do Estado de Direito, percebeu que havia aqui uma falha na ligação entre os eleitos, os governos e os representantes das diásporas. E, portanto, conseguiu criar esta comissão e esta plataforma que foi criada há um ano atrás, precisamente em Portugal, e em Portugal, porque Portugal é um bom exemplo de políticas de diáspora, quer como país de acolhimento, quer como país emissor de pessoas, de migrantes para outros países. E esta ideia é juntar toda a gente na mesma plataforma para que seja possível melhorar quer os programas de integração destas pessoas que vêm para os países, quer também para ajudar e para estimular a que os migrantes, aqueles que saem do seu país, tenham uma ligação ao país de origem e o ajudem a melhorar, o ajudem a fortalecer as suas instituições. Esta é a grande novidade. Inevitavelmente. Os que aqui chegam e são integrados na vida europeia seguramente levam para os seus países outros modos de olhar o mundo. Claro que levam, e o nosso objetivo é que levem cada vez mais, porque sempre que levam boas práticas de democracia, institucionais, de criação de emprego, de empresas, etc. O que nós queremos é estimular isso ainda mais. Não acontece em todos os países, não acontece com todas as diásporas e, portanto, o Conselho da Europa o que entendeu é que era importante aumentar este fluxo, porque só aqueles que são originais desse país, e nós entendemos sempre que até os próprios refugiados, o primeiro objetivo que têm é voltar ao seu país quando ele tiver condições, não é ficar cá, e portanto a nossa ideia é também estimular esse fluxo de regresso de ideias. E aqui falamos também desses, não falamos apenas de comunidades de cidadãos europeus em diáspora, que as há também, falamos de outros que vindos de fora se consideram ou querem considerar parte da Europa já. Claro, aliás, a Europa é o novo American Dream, não é? A Europa está a ser, se pode chamar, vítima do seu sucesso. Toda a gente quer vir para a Europa porque na Europa vivemos melhor. E nós às vezes esquecemos disso. E portanto a ideia é que estas comunidades que vêm de países como o Afeganistão, como o Iraque, que fogem da guerra ou que vêm de Marrocos, tanto como aqueles que vêm, por exemplo, da Ucrânia, se sintam bem, mas também queiram voltar ao seu país para tornar o seu país mais parecido com a Europa, no que diz respeito à qualidade de vida, ao seu modelo social, etc, etc. Deixa-me perguntar-lhe com toda a franqueza, e a pergunta pede uma resposta franca também. Esta plataforma que o senhor vai coordenar tem como uma das missões, porque outra das missões é sentar decisores políticos com representantes das comunidades, tentando agilizar processos, mas tem como uma das missões criar canais de cooperação com os países de origem das várias diásporas, sejam ou não europeus, e esses canais visam, aqui é que vai o essencial da pergunta, estancar de algum modo os fluxos de migração a montante, ajudando a criar vantagem para os países de origem, ou a encontrar modos mais eficazes de integração das diásporas na cidadania europeia plena, se pode ser assim? Francamente, são as duas coisas. Francamente, a ideia é integrar melhor. As pessoas só aceitam bem aqueles que chegam ao seu país, os refugiados, se eles se integrarem com maior facilidade. E, portanto, esse também é um caminho. Aprender com eles, com as comunidades que já cá estão, como é que as pessoas se sentem melhor, como é que começam a trabalhar mais rápido. Mas também, sobretudo, ajudar os países de origem. Cooperação significa ajudar a melhorar as condições de vida na origem. Não significa dar, impor. Significa ajudar a que as pessoas por elas vivam melhor. E, portanto, o objetivo principal mesmo, devo dizer, é que estas pessoas que vêm para fora voltem, mas voltem a ajudar, voltem a acrescentar valor ao país onde vieram. Foi assim com Portugal. Portugal ganhou muito com a sua diáspora por esse mundo fora. O deputado Duarte Marques, num texto que publicou recentemente no Expresso, referiu-se a alguns países europeus com grande tradição migratória, que hoje são demasiado, estou a citá-lo, demasiado relutantes a acolher imigrantes de outros países. E citou o caso da Hungria e da Polónia, enfim, que são casos dos judiciários e da Áustria também. E da Áustria também. A União vai ter de incluir esse sapo de desumanidade ou tem algum mecanismo que possa comprometer também esses países em políticas mais humanitárias? Eu trabalhei 6 anos em Bruxelas, no centro do debate europeu. E vou-lhe dizer, a vez que me senti mais europeu foi na Ucrânia. Quando, durante os protestos em Maidan, onde eu fui discursar em dezembro, perante quase 200 mil pessoas, percebi que aquela gente só queria os valores europeus, não queriam dinheiro, queriam acesso
ao Estado de Direito europeu, à segurança europeia, à liberdade europeia. E aquilo que está aqui em causa nestes países é que são países que têm uma tradição migratória. A Hungria é um país de migrantes, de acolhimento e de envio de pessoas para outros países. Tal como a própria Áustria era um país de acolhimento, o atual primeiro-ministro austríaco, que eu conheço bem, tornou-se um político famoso pelas suas políticas de integração de imigrantes, imagine. A Polónia também é um país de muita migração pela Europa fora. O que é que está a acontecer? Tal como a Itália, as opiniões públicas, algumas de forma mais dissimulada, como é o caso da Hungria, mas, por exemplo, no caso italiano ou no caso austríaco, o fracasso das políticas de integração e de controle dos fluxos migratórios levaram a que as próprias comunidades que eram tolerantes e integradoras como a portuguesa se revoltassem. O caso húngaro e o caso polaco é um caso de manipulação da opinião pública. Eu estive na Hungria já várias vezes. Na Hungria não há refugiados no meio das ruas, apesar do primeiro-ministro dizer em outdoors, em cartazes, que os refugiados são criminosos que andam nas ruas. Basta ir à Hungria para perceber que lá não há refugiados. Não há refugiados à espera para entrar. É mentira. É uma manipulação, porque os húngaros sempre foram dominados por toda a gente, menos por eles, e agora é o primeiro momento em que tentam demonstrar que são eles que mandam no seu país. E, portanto, o que me preocupa é que o falhanço da gestão dos fluxos migratórios na Europa esteja a voltar não só os políticos, mas alguma opinião pública contra os migrantes. E, portanto, os populistas alimentam-se deste medo que é infligido às pessoas e, portanto, importa melhorar a recepção, controlar os fluxos e, com isso, criar uma harmonia maior para todos, para aqueles que acolhem e também para aqueles que chegam. Que perturbações, no seu entender, podem decorrer do Brexit para as diásporas europeias, a portuguesa incluída, no caso? Eu devo dizer que a principal prioridade de Portugal, do governo português, deste e dos anteriores, e todos aqueles governos da Europa que têm lidado com este caso, tem sido a proteção dos direitos daqueles cidadãos europeus que vivem no Reino Unido. E, portanto, parece-me que essa foi a primeira base de negociação. Há uma preocupação hoje muito grande, não só com esses, mas também com os britânicos que vivem nos restantes países da Europa. Eu devo dizer que em espaço de um ano foi criada uma associação com sede no Luxemburgo de 35 mil expatriados ingleses do Reino Unido, que vivem em países europeus, estão muito preocupados. Este é um problema grave. Eu não sei como é que vai acabar o processo do Brexit. Tenho muito medo que, ao não haver acordo, que o Reino Unido provoque dano nas comunidades europeias que vivem no Reino Unido. Tenho a certeza que o mesmo não acontecerá com os britânicos a viver no resto da Europa, mas eu espero que nos entendamos todos, porque o Reino Unido é um exemplo de um país que hoje em dia a taxa de rejeição de migrantes baixou após a aprovação do referendo, o que é sintomático. As pessoas arrependeram-se e já toleram mais os migrantes, mas também todos sabemos que, por exemplo, na City, a maioria ou grande parte da mão de obra essencial que chegou àquele país é de fora do Reino Unido e, portanto, o Reino Unido não consegue viver sem a mão de obra dos restos dos países europeus e do resto do mundo. O processo do Brexit marca noticiosamente os dias que vivemos. Também este processo que foi referendo ontem na Macedónia. O senhor acompanhou muito de perto a evolução deste caso. Creio que há uma solução possível, apesar do referendo de ontem poder ser para muitos invalidado? Eu confesso que viajei muito pelos Balcãs e conheço muito bem a Grécia, não conheço tão bem a Macedónia e sempre encontrei nas várias organizações internacionais que fiz parte uma guerra brutal entre os gregos e macedónios sobre este assunto. Confesso que acho um exagero da parte grega esta história, mas também a própria história grega vive muito deste problema. Devo dizer que já estiveram mais perto de uma solução que seria até mais vantajosa do que esta. Qualquer pessoa de Fyrom, da República Jugoslava da Macedónia, conhece este assunto tão bem e faz questão de vincar que são macedónios. E os gregos, em cada momento que vem a palavra, fazem um protesto. Hoje em dia, falando com muitos amigos meus gregos, que são alguns dirigentes políticos na Grécia, dizem com saudade que a solução apontada há quase 20 anos pelo então Comissário Europeu João Deus Pinheiro, que valia a pena ouvir sobre esta matéria, era muito mais vantajosa para a Grécia do que aquela que agora estão determinados a aceitar. Eu espero que haja um acordo. Isto é uma não questão, é um bocadinho até ridículo para quem vive fora deste contexto. Nenhum país dentro da União Europeia, como é o caso da Grécia, será invadido por um país tão pequeno como a Macedónia e, portanto, acho que é uma questão política de guerra interna e de defesa da identidade nacional, mas não está em causa nenhuma ameaça por parte do povo macedónio. O senhor foi recentemente relator do Conselho da Europa para a reforma mais humanitária da resposta europeia à crise dos refugiados. Essa resposta tem ou não estado à altura da dimensão do problema, à altura dos valores sobre os quais se fundou a própria ideia da Europa? Eu devo dizer que a Europa acordou muito tarde para este problema. A pressão migratória não foi uma surpresa para ninguém. Eu penso que muitos países só tomaram verdadeira consciência do problema
quando viram os barcos a desembarcar e as pessoas a morrer. Devo dizer, para quem faz política europeia há muitos anos, era muito habitual nós, os espanhóis, os italianos, os gregos, falarmos em reuniões com o resto dos países sobre a necessidade de uma política migratória comum. Os nórdicos, os países do norte, sempre rejeitaram isto. E nós sempre dissemos, a fronteira é comum, temos que proteger a fronteira e temos que trabalhar melhor estes fluxos. A Europa cometeu muitos erros, quer ao nível da política de vizinhança. Nós, por exemplo, se olharmos para aquilo que é a estratégia de cooperação internacional da Europa e qual é a estratégia de apoio ao auxílio humanitário, deveria estar junta sobre o mesmo panorama, o mesmo plano, e muitas vezes uma vive numa parte do globo, outra vive no outro. E a Europa tem que investir mais o seu trabalho na cooperação nos países de origem destes fluxos migratórios. Por outro lado, não conseguimos criar a tempo uma medida de partilha de refugiados e também não tivemos a coragem, e este penso que é o ponto mais importante, nós não temos tido a coragem de assumir que é preciso tratar diferente o que é diferente. Uma coisa são migrantes, outra coisa são refugiados. A nossa prioridade são os refugiados, porque cada vez que perdemos tempo a tentar acolher todos os imigrantes, estamos a deixar os refugiados que estão em perigo nas mãos das redes de tráfico de seres humanos. Nós não temos capacidade de tratar tudo ao mesmo tempo. Até penso que não temos vontade em termos europeus. Mas os refugiados são indiscutíveis. Nós não temos de discutir se os refugiados devem ser mais ou menos integrados. Não. Nós temos uma responsabilidade. Há uma responsabilidade europeia e outra dos Parlamentos Nacionais, por exemplo. Pensa articular iniciativas que apresente no Parlamento português nesta matéria? Portugal é um país exemplar nesta matéria. Não tem grande divergência parlamentar sobre a política de migrações. Repare, eu sou um dos maiores críticos do Ministro da Administração Interna na forma como gera, e da anterior Ministra, como gera a política da proteção civil. Mas, se calhar, sou o maior aliado naquilo que é a gestão da questão migratória. Portugal é um país que, desde 2000, praticamente, tem melhorado cada vez mais a política de acolhimento de refugiados. Mas sempre a acrescentar um governo atrás do outro. Aí não há divergência. Onde há divergência é em algum populismo e romantismo, quando se quer receber todos de uma vez, quando se quer forçar toda a gente a entrar, e quando estamos a fazer isso, estamos a criar pânico, não estamos a ajudar com a devida rapidez aqueles que são mesmo refugiados e que precisam, e portanto estamos a ser inimigos daqueles que devem ser a nossa prioridade. A Europa demorou muito tempo a perceber isto e, por outro lado, a Europa também não tem tido capacidade de separar o trigo do joio. Termino só com esta menção. Muitas vezes os países europeus, os primeiros ministros e ministros, descarregam na Europa aquilo que não conseguem decidir por eles. E, portanto, quando corre bem, é mérito dos primeiros ministros e dos governos nacionais. Quando corre mal, é muito mais fácil culpar a Europa do que assumir as nossas próprias responsabilidades. Fechamos só este dossiê porque não posso deixar de aproveitar a sua presença aqui para lhe pedir um comentário às recentes declarações do seu companheiro de partido, Pedro Duarte. Em entrevista este fim de semana, aliás, aqui à TSF e ao Diário de Notícias, ele reclama eleições quanto antes no PSD sob o pretexto de que o país precisa de uma alternativa. Que comentário lhe merece esta declaração do seu companheiro? Eu acho que nós precisamos de uma alternativa no governo. Nós precisamos de uma alternativa na liderança do país e penso que o PSD conseguirá, se souber unir. Se o PSD se souber unir e se todos quiserem unir, quer quem está de fora, quer quem está na liderança, conseguir juntar todos para ser uma alternativa a António Costa e à Geringonça. Não está, portanto, de acordo com o seu companheiro de partido, que foi, aliás, dirigente da JST, tal como o Duarte Marques? Eu estou de acordo com o Pedro Duarte da necessidade de mudar a liderança do país. Penso que há aqui um esforço mútuo que tem que ser feito por toda a gente. Tem que ser feito pela liderança do partido e também por aqueles que criticam. Muitas vezes quem critica também quer ajudar. É preciso que quem é criticado queira ouvir e também quem critique para ajudar a construir. Há aqui vários tipos de pessoas. Há aqueles que criticam apenas para destruir, há aqueles que criticam porque querem ver melhorias e, portanto, eu acho que é um esforço conjunto. Eu acredito que Rui Rio faça esse esforço e consiga unir todos. Temos tido bons exemplos de pessoas que eram apontadas como alternativas à liderança, como Carlos Moedas, como Paulo Rangel, por exemplo, que têm tentado ajudar a unir o partido e penso que todos vamos fazer esse esforço. Já agora peço-lhe que comente declarações de ontem mesmo de Marcos Mendes, considerando que Pedro Passos Coelho quer voltar a ser líder do PSD. Também tem esse pressentimento? Não, isso foi uma manipulação feita por algumas pessoas, inclusive um comentador vosso, que veio dizer coisas que não eram verdade como se fossem notícia. Eu acho que Passos Coelho tem um futuro à sua frente no país, poderá ter também no partido, mas é preciso ter muito mau gosto, sabendo a dificuldade pessoal em que vive e familiar Pedro Passos Coelho, para vir fazer uma manipulação destas que é baixa, é lamentável e não ajuda a ninguém. E, portanto, não acredito que a curto prazo isso aconteça. Acredito que Passos Coelho seja mais um determinado a ajudar Rui Rio a mudar o panorama político do país. Eduardo Marques, muito obrigado por ter vindo à TSF esta manhã. Muito obrigado.